E economista Adriano Benayon. Os convidados vão discutir a atual situação econômica do país. O repórter Gustavo Costa está com um desses palestrantes e vai antecipar um pouquinho esse assunto para a gente. Gustavo. Isso mesmo, Lani. Essa abertura do 8º Congresso do Sindifisco acontece hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, lá no auditório do Sindifisco, e vão ser dois debates. O primeiro vai ser uma palestra com o Ciro Gomes, o escritor e político Ciro Gomes, que vai tratar sobre o Brasil, crise e perspectiva. E a segunda palestra vai ser do doutor em economia Adriano Benayon, que vai falar sobre dívida pública e seus reflexos. E sobre esse assunto a gente vai adiantar um pouquinho. Eu estou aqui ao lado do Adriano justamente para falar sobre esse assunto. Adriano, bom dia, seja bem-vindo a Sergipe. Me diz uma coisa, o que vai ser abordado nessa palestra que fala sobre dívida pública? E quais seriam esses reflexos no atual cenário aí de política econômica que o Brasil passa por hoje? Bom dia. Bom dia. Os reflexos são muito grandes e eles incidem, inclusive, sobre os estados, né? Que a dívida pública dos estados foi federalizada em 1995, né? Então, atualmente, a União paga juros altíssimos nos seus títulos e, ao mesmo tempo, a dívida que ficou dos estados com a União, ela cobra dos estados também nessa mesma, quase na mesma quantidade os juros, né? Na mesma proporção. Então, o que é que acontece? Como as taxas de juros fixadas pelo Banco Central têm sido excessivas, inclusive não se justificam do ponto de vista que costuma ser apresentado, que seria o de reduzir a inflação, o que acontece é que essas taxas foram sendo capitalizadas. Então uma dívida interna federal e total, né? Porque em 1994, quando foi feito o Plano Real e supostamente seria estabilizada a economia, não haveria mais inflação, de lá para cá, a dívida total, incluindo União, Estados e municípios, era de 136 bilhões de reais. E ela cresceu hoje para mais de 3 trilhões de reais. Isso significa que ela foi multiplicada por mais de 25. Ela cresceu a uma taxa acumulada, composta, média, de uns 17, 18% ao ano. E aí acontece o seguinte, que a receita dos tributos é insuficiente para cobrir essa despesa. E então, o que é que acontece? A dívida cresceu assim, ou seja, a cada vencimento, os títulos são renovados, ou seja, eles são emitidos novos títulos incorporando os juros. E foi daí que, capitalizando os juros, chegou a isso. Adriano, então, além desses assuntos, esses temas que, inclusive, tem reflexos no dia a dia, né, dos consumidores, até diminui o poder de compra por causa dessa alta da inflação, todos esses assuntos vão ser abordados hoje pelo Adriano Benayon. E também o Ciro Gomes vai falar sobre o Brasil, a crise e perspectiva, logo mais à noite, a partir das 7 horas da noite, no auditório do Sindifisco, que fica na Rua Jornalista João Batista de Santana, lá na Coroa do Meio, e é aberto a todo o público. Lani? Obrigada, Gustavo.